Hoje de manhã, o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo dos depoimentos de delatores da Odebrecht no inquérito que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. Palocci, como a gente acabou de ver, também está na lista do ministro Fachin. Vamos dar um pulinho lá em Curitiba para falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo e tem os detalhes. Boa tarde, Ana. Oi, Sandra, boa tarde. O depoimento de Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, durou pouco mais de 2 horas. Foi prestado na segunda-feira, mas só foi divulgado hoje de manhã pela Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro disse que os interrogatórios estavam em segredo porque as delações premiadas eram sigilosas. Como já não são mais, o juiz disse que, nesse caso, o segredo de justiça é incompatível com a publicidade dos julgamentos. Marcelo Odebrecht começou explicando como a empresa fazia os pagamentos não contabilizados, que não apareciam no balanço contábil. Ele diz que usava contas no exterior ou doleiros, que traziam dinheiro vivo para o Brasil e que este processo começou na década de 90. Marcelo Odebrecht disse ao juiz que as relações do grupo empresarial com os governos geravam uma expectativa de doações eleitorais e que os valores aumentavam conforme o tamanho da agenda que a empresa tinha com o governo. Em alguns casos, a doação era uma contrapartida por um contrato ou medida tomada pelo governo. Marcelo Odebrecht citou um pedido específico em troca da aprovação de uma medida provisória. Eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu num papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Marcelo diz que contribuiu com a campanha presidencial do PT em 2010 e que estes 50 milhões foram o primeiro crédito na planilha Italiano. No depoimento, Marcelo confirma que Italiano era o codinome do ex-ministro Antônio Palocci e que depois este valor acabou sendo movimentado por Guido Mantega, o pós-Itália. Marcelo Odebrecht explicou ao juiz que em 2010, antes das eleições presidenciais, disse a Palocci que sabia que iria continuar tendo demandas de Lula e que deixou um saldo nas planilhas para atender esses pedidos. Ele cita 35 milhões e depois 40 milhões para a planilha com o codinome Amigo. Ele revela que Amigo é Lula. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte: a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte: então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. A gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso, veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que, ao longo de alguns usos, ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Marcelo Odebrecht diz que em 2 ocasiões acredita que o ex-presidente Lula sabia desta planilha. As 2 únicas comprovações que eu diria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEL, que eu não consegui me lembrar se foi via Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. O terreno foi comprado, mas a construção nunca saiu do papel. O valor, mais de 12 milhões de reais, aparece numa planilha chamada de Programa Especial Italiano, de março de 2014, entregue a Moro por Marcelo Odebrecht. Na planilha também aparece a doação de 4 milhões ao Instituto Lula. Esta doação está no Programa B, inicial de Branislav Kontic, ex-assessor de Palocci, que também é réu na ação. Aí já é Brani. Branislav Kontic? Quando Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, ele dizia: o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. Marcelo Odebrecht explica que concluiu que o programa B se referia a dinheiro vivo que Branislav pegava com ele e que teria como destinatário o ex-presidente Lula.
A defesa do empresário José Carlos Bonlai disse que ele já prestou esclarecimentos às autoridades e nega que tenha negociado a compra do terreno para a construção do Instituto Lula. E que a confirmação disso é que ele não foi denunciado por esses fatos. Em nota, o ex-presidente Lula disse que jamais solicitou qualquer recurso indevido para a Odebrecht e sempre agiu dentro da lei e que tem todos os registros e notas das doações. Paulo Okamoto também disse que não solicitou nenhum terreno para Marcelo Odebrecht ou para a empresa Odebrecht. O advogado de Guido Mantega diz que é falsa a afirmação de que seu cliente pediu dinheiro ou tenha repassado um bilhete a Marcelo Odebrecht. A defesa de Antônio Palocci e do assessor Branislav Contic também nega todas as acusações e classifica o depoimento de Marcelo Odebrecht como obra de ficção.